Sigamos agora para a terceira parte do tópico 5 da série Eventos Finais, com o tema O Milênio. Muito bem, nós estamos na série Eventos Finais da Profecia Bíblica. Uma série de 7 tópicos, 7 temas, onde nós estamos no 5º tema, logo estaremos terminando. Nós estávamos falando sobre o milênio na semana passada, sobre o milênio. E nós terminamos na questão número 7. Nós vimos que Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 13, enquanto eu vou mencionando os textos aqui, caso você não consiga ler, se preocupe em anotá-los primeiramente, tá? De repente você não vai conseguir abrir rapidamente comigo a Bíblia, né? Às vezes acontece, e aí você não consegue nem ler o texto e nem anotou. Anote e depois confira, tá? Assim você acaba tendo aí um esboço de estudo bíblico para você até estudar depois também e ainda ensinar outras pessoas. Nós vimos então no Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 14, versículo 1, de 1 a 3, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, veja aqui os detalhes, né? Estejais vós também. Então, vamos recapitular a partir daqui, que a questão número 8 é a questão que ficou para a gente começar então a concluir o assunto, tá? Da 8 em diante. Então, recapitulando aqui a partir do número 7, questão número 7, nós vimos então que o milênio, a Bíblia claramente fala acerca do milênio como ele sendo no céu, tá? No céu, não na terra, como muitas pessoas sinceras acreditam. Nós até comentamos aqui que é muito perigoso essa questão do milênio na terra, que foi um assunto que surgiu lá na época da Contra-Reforma, não é? Com os jesuítas, inclusive. Depois veio ali as interpretações que nós chamamos de dispensacionalistas e tudo mais, e gerou toda essa doutrina de um arrebatamento secreto, uma tribulação de 7 anos sobre a terra, o anticristo como personagem surgindo no cenário religioso, o milênio de paz na terra e não no céu e assim por diante. Depois a gente vai tratar disso de forma mais histórica lá na frente, quando eu terminar esta série aqui. Por que nós falamos que é perigoso essa questão de mal compreender a questão do milênio? Porque é fato que muitas religiões hoje no mundo esperam um certo Messias. Eu até falei sobre isso com vocês no começo desta série Eventos Finais. Não sei se vocês se lembram disso. Várias religiões estão esperando um certo Messias, até as religiões ocultistas. E imagina então Satanás personificando a volta de Jesus e você sabe que ele vai fazer isso. E aparecendo aqui, aparecendo ali, aparecendo lá, aparecendo acolá, e faz um milagre ali, um milagre lá e outro milagre ali e assim por diante. E agora ele inaugura um milênio de paz e todo mundo, não é, no sentido daqueles que forem obviamente enganados, acabam caindo nessa ideia. Então é perigoso nós compreendermos mal a questão do milênio. Como eu disse, lá na frente a gente vai tratar disso mais profundamente através da própria história. Mas abrindo alguns parênteses iniciais, a Bíblia é clara ao afirmar que será no céu a inauguração do milênio. Por quê? Em João 14, de 1 a 3, a Bíblia claramente afirmou, como a gente acabou de ler, Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3, que Jesus ele foi ao céu, ele foi preparar lugar, ele voltará, nos receberá, para que onde ele está, estejamos nós também. Ou seja, está se referindo aqui realmente ao céu. A grande esperança então da segunda vinda, como nós vimos, e da do evangelho em si, é que seremos resgatados de um planeta cheio de pecado, devastado e doente, que é o que nós vivemos hoje, e vamos ser levados para o céu com Jesus. E aí na semana passada a gente terminou com uma pergunta. Você tem vontade de estar entre as pessoas que serão retiradas deste planeta quando Jesus vier? Ou seja, o arrebatamento visível, literal, audível, quando ele aparecer nas nuvens dos céus e nos levar para o céu? Porque a Bíblia tem muito mais a dizer sobre o que acontece durante este tempo especial.
Então nós vimos no último estudo que os ímpios vivos serão destruídos. Lá nos estudos lá atrás nós vimos isso, serão destruídos. Nós vimos isso na segunda de Paulo a Tessalonicenses capítulo 2, versículos 8 a 12. Segunda de Pedro, capítulo 3, de 9 a 10, tá? E qual, porém, é o estado, então, da terra? Como é que a terra agora fica? Depois que Cristo levar o seu povo, os remidos, aqueles que morreram em Jesus e ressuscitaram, aqueles que não provaram a morte, mas foram transformados no abrir e fechar de olhos. Ou seja, depois que Cristo os leva para o céu, o que acontece, então, com os humanos que sobrarão aqui na terra e forem mortos? Porque nós vimos que eles serão mortos devido ao resplendor da vinda de Cristo, uma vez que nós vimos que não é um arrebatamento secreto, mas algo literal, visível. Portanto, os ímpios são destruídos pelo resplendor da vinda de Cristo. Vamos então agora continuar o nosso estudo e terminar ele hoje sobre o milênio. Vamos lá, Jeremias capítulo 25, versículos 32 e 33. Anote aí. Se quiser acompanhar a leitura, der tempo, acompanhe comigo a leitura. Jeremias, vamos ver aqui. Jeremias 25. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. Jeremias capítulo 25, versículo 32 e 33. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação. E aí continua. E grande tormenta se levanta dos confins da terra. Olha o 33 agora. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Então, nós vimos aqui claramente o profeta Jeremias, em visão profética, vendo aquele dia. O dia da vinda de Cristo. É o que o contexto nos apresenta. A vinda de Jesus, o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, pelo que nós podemos então concluir a partir desses textos, a terra ela não se apresenta como um lugar habitável. Por exemplo, Jeremias capítulo 4, olha que interessante aqui o texto. Jeremias capítulo 4, nós estávamos lá em Jeremias, nós lemos ali o capítulo 25, nós vamos ler agora o capítulo 4, versículos 23 a 25. 4 de Jeremias, 23 a 25. Olhei para a terra, veja, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia, olha agora, não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Perceberam, pessoal? Então, o profeta Jeremias, contemplando este dia, ele vê que a terra, ela volta ao seu estado, como foi lá na época antes da criação, sem forma e vazia, como está sendo dito lá em Gênesis. Ou seja, a terra não nos é apresentada aqui como um lugar habitável, como muitos querem entender, como havendo um milênio de paz sobre a face da terra, ou até mesmo como antes disso, havendo 7 anos de tribulação, e pessoas que ficarem aqui terem ainda uma segunda oportunidade. Algo que mais beira a ficção do que a própria palavra de Deus como regra de fé, ou como verdade bíblica no caso. Então, na verdade, parece que a terra é um lugar deserto, ou seja, estéril, hostil. Não é isso que aparenta aqui, pelo que a gente lê. Ou seja, qualquer insinuação de que a vida continuará na terra logo após a segunda vinda de Jesus e durante os 1000 anos, qualquer insinuação acerca disso é errada a partir de uma perspectiva bíblica. Ou seja, a Bíblia não dá base para um milênio aqui na terra. E nem pessoas vivas aqui durante 7 anos de tribulação. Então é com este pano de fundo que nós podemos entender melhor o texto que já vimos. Que diz assim, ó, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo. Olha, lembra da palavra abismo que nós comentamos? Que do grego abussos, que tem a mesma equivalência do hebraico para sem forma e vazia, lá de Gênesis capítulo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou Satanás e o prendeu por 1000 anos.
Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e 2. Então, o que acontece na verdade? Satanás ele fica preso aqui na terra por 1000 anos. Por quê? Porque os santos estão no céu. Os ímpios estão mortos na terra. E o diabo e os seus demônios estão o quê? Confinados, como se fosse um Big Brother, vamos dizer assim, né? Um Big Brother de demônios. Poderíamos dizer assim, né? É interessante essa questão. Eles estão agora confinados, apenas eles vivos e confinados nesta terra, incapazes de seduzir alguém a pecar. Por quê? Porque se está todo mundo morto e os santos foram para o céu, a quem eles vão tentar? Porém, surge uma questão. O que significa a palavra abismo? Vamos repetir essa questão? Não é? Eu adiantei aqui, mas no meu esboço aqui repete essa questão. O que significa a palavra abismo? Como ela nos ajudará a compreender onde Satanás está preso neste momento? Essa palavra tem origem grega, como nós já falamos, abussos, que significa uma região escura e desolada, um estado de caos. Na tradução grega do Antigo Testamento hebraico, abussos, como já comentamos, é usada para descrever a terra em sua condição caótica original, quando era sem forma e vazia, tá vendo? Havia trevas sobre a face do abismo, isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Acabamos de ver então a mesma coisa em Jeremias 4, dos versículos 23 a 26, que usa as palavras sem forma e vazia. E isso então mostra não só que a terra retornará ao seu estado semelhante à forma de como era antes do Senhor criar a vida, mas também nos apresenta o lugar onde Satanás estará por 1000 anos. Então essa aqui é a questão. E aí nós vimos então o destino dos perdidos e de Satanás durante o milênio. Porém, e quanto aos redimidos de Deus? Aqueles que foram resgatados da terra. Só um parênteses aqui também, olha que interessante, né? Satanás ele quis ser Deus. E agora durante 1000 anos ele terá a oportunidade de ser Deus. Em que sentido? De criar alguma coisa. E ele não consegue criar nada. Amém? Não consegue criar nada. A terra permanece sem forma, vazia, escura. Os mortos espalhados, cadáveres espalhados. Satanás e os seus anjos durante 1000 anos refletirão sobre a obra de pecado que eles efetuaram e sua obra de rebelião. E ele não pode criar vida, não pode fazer nada. Ele quis ser Deus, mas ele não pode ser Deus. Não é interessante essa questão. Quanto aos salvos, então, o que acontecerá com eles? Veja só, vamos ver Apocalipse 20, verso 4. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz assim, ó: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais fora dada autoridade de julgar. Olha que interessante. De julgar. E olha a parte final do versículo 4. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6. Olha o versículo 6 agora. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos, olha. Inclusive o versículo 5, ó, os restantes dos mortos não reviveram, olha, até que se completasse os 1000 anos, ou seja, quando Jesus inaugura o milênio, na sua vinda, e os que estavam mortos sem Cristo permanecem mortos, e os que estavam vivos sem Jesus morrem pelo resplendor da sua vida, a Bíblia diz que os restantes dos mortos não reviveram até se completarem os 1000 anos. Interessante também essa questão nós notarmos aqui. Observe também a semelhança no espaço de tempo que existe entre Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 6. E Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2. Então vamos repetir, ó, Apocalipse capítulo 20, verso 4 e 6. Ó. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais fora dada autoridade de julgar. E o final do versículo 4 diz, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6 diz que eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos, né? Bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição, pois não há poder sobre eles, ou seja, a segunda morte não tem poder sobre eles. E aí Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 2, verso 1 e 2, que diz que
desceu do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e lançou ali Satanás e o prendeu durante 1000 anos. Ou seja, ambas as passagens comentam sobre 1000 anos, que a gente chama de milênio. Então, em um deles, olha só, em um deles, Satanás está preso no abismo. No outro, o povo de Deus está onde? Sentando-se em tronos. Olha que interessante. Essa sequência, né? Dentro de uma questão e outra, dentro de um acontecimento e outro. Então, Satanás está aqui na terra, vazia, desolada, sem vida, com seus anjos. Enquanto isso, no céu, 1000 anos, os santos estão sentando-se em tronos para julgar. Então, é dada autoridade a eles para que julguem. Julgamento, que julgamento seria esse? Olha só, poderíamos então ter algum papel nesse julgamento? Eu e você? É isso que o texto está afirmando aqui claramente. Deve ser o quê? O julgamento, claro, dos perdidos. Sem dúvida, perguntas serão feitas. Olha agora. Perguntas serão feitas lá. Tais como, por exemplo, por que aquelas pessoas não foram salvas? De repente você acha que aquela pessoa é tão cristã, tão fiel a Deus, de repente você não verá ela lá. E aquele que você achava que não era lá grande coisa, de repente você verá lá. Por quê? Porque serão reveladas questões que você e eu até então não entendíamos. Por que aquelas pessoas não foram salvas? Por que alguns dos nossos entes queridos não foram salvos? Talvez pessoas que pensávamos serem bons cristãos, como nós mencionamos, e não estão ali. Será que teremos alguma dúvida sobre o merecimento de alguns que estão no céu? Portanto, meu amigo e minha amiga, no milênio, lá no céu, neste momento com Cristo, é o tempo dado a nós para descobrir, para entender e para tirarmos dúvidas, coisas que talvez você hoje não entende. Naquele momento você entenderá. Por quê? Porque todas as coisas serão reveladas e tudo será claro como um cristal. 1 de Paulo a Coríntios, capítulo 4, versículo 5. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Vamos ver o que diz a Bíblia. 1 de Paulo aos Coríntios 4, versículo 5. Diz assim: portanto, nada julgareis antes de tempo, até que venha o Senhor, olha, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Tá vendo só? Então nesse texto aqui, ó, nesse texto Deus nos diz o quê? Para não julgarmos as pessoas e o coração delas. Por enquanto. Ou seja, nós devemos esperar até que ele venha, que ele inaugure o milênio, que ele comece para que todas as coisas ocultas, que talvez você hoje não entende, que talvez você hoje não compreende, que não está tão claro na sua mente, incluindo os desígnios dos corações, seja então tudo conhecido, seja tudo trazido à luz, seja tudo conhecido. O importante é que Deus ele vai, olha só, nos permitir, a mim e a você, ver o modo pelo qual ele vai lidar com os perdidos. Olha que interessante. Olha a justiça de Deus. Ele vai permitir que você veja de forma clara a maneira justa pela qual ele vai lidar com aqueles que se perderam. Poderemos ver por nós mesmos, ao examinarmos os relatos nos livros, contendo ali a vida e os nomes de todas as pessoas. Por nós mesmos, nós poderemos contemplar e os pensamentos ocultos dos perdidos serão trazidos à tona. Pensamentos que estão, de repente, agora, nitidamente expostos e você e eu não conseguimos enxergar. O véu naquele momento será o quê, meu amigo e minha amiga? Será tirado, será afastado, revelando batalhas espirituais que você não viu, que se alastraram por todas as vidas, e até mesmo as ações e motivações dos anjos que se rebelaram com Satanás e que foram expulsos. Como é fácil então, não é verdade, agora querer julgar as pessoas, não é? Por que é errado fazer isso agora, ficar julgando agora, hoje as pessoas? Ou seja, a Bíblia nos diz muitas vezes para não julgar o coração dos outros. Isto porque não conhecemos todos os fatos. Não foram
todas as coisas trazidas à luz. Quantas vezes você julgou os outros para no fim descobrir como você estava errado, não é? Ou ao mesmo tempo, quantas vezes você já foi julgado de maneira injusta? Portanto, a Bíblia diz que nós devemos esperar. O tempo de julgar virá e será então um julgamento justo. E terminando, o que nos diz o texto de 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3, para terminarmos então. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? É claro que este versículo aqui, meu amigo e minha amiga, não quer dizer que os santos determinarão quem será salvo ou não. Deus já fez isso. Mas o trabalho de julgamento durante o milênio no céu envolverá os santos em um estudo de casos apurados de cada pessoa, cada anjo que se perdeu com Satanás, com a finalidade de não ficar no universo e na mente de todos do universo nenhuma dúvida acerca da justiça e da misericórdia de Deus. Antes de qualquer ímpio receber sua punição final, meu amigo e minha amiga, seremos humanos, ou seja, seres humanos que compreendem, melhor dizendo, seres humanos que compreendem e conhecem as lutas da vida na terra, examinarão cuidadosamente os registros de cada pessoa. Todas as palavras, todas as ações dos ímpios são ponderadas contra a palavra de Deus. A justiça de suas sentenças é confirmada, então, e o grau de sua punição é determinado. Por fim, no final dos 1000 anos, Jesus e os seus salvos se preparam para retornar à terra. O tempo de Satanás e seus anjos e os perdidos para enfrentar agora as consequências de seus atos chega. Breve os mansos herdarão a terra, como diz a Bíblia. Porém, Deus deve primeiro dar continuidade à fase final de julgamento e limpar do universo todo o pecado e toda mancha e rastro e raiz do pecado. O sistema de justiça, amiga e amiga de Deus, não é nada parecido com o que as pessoas já enfrentaram em algumas das mais terríveis tiranias do mundo, sendo até melhor do que o sistema livre de justiça do mundo, pois ainda nestes erros são cometidos. Ou seja, pois ainda nessas maneiras de, digamos assim, nessas formas de juízo, de julgamentos que existem hoje em nosso meio, muitas das vezes erros são cometidos, muitos erros. Mas aqui vai ser diferente. Será durante o milênio quando todas as coisas serão reveladas e que a justiça perfeita de Deus se manifestará. E eu quero terminar que é por isso que o pecado não se levantará novamente. E Deus naquele dia chegará e dirá: poderia eu fazer mais alguma coisa para salvar o Alexandre vamos supor que eu me perca? Jesus vai perguntar para todo o universo: poderia eu fazer mais alguma coisa para salvar o irmão Alexandre Bernardes? Ou para salvar a Maria? Ou para salvar o João? E eles terão visto que nada mais poderia ter sido feito. Porque tudo terá sido examinado. Tudo terá sido investigado. Já pensou que triste você, naquele dia, julgando a sua mãe que se perdeu? Talvez por isso a Bíblia diz que, em Apocalipse 21, nos apresenta o texto: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Será triste, meus amados. Quem sabe temos que julgar um ente querido, uma ente querida. Por isso que nós devemos levar o Evangelho. Que Deus abençoe você, que Deus use você, que você pregue o Evangelho para a sua família. Que você leve Jesus ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, à sua irmã. Para que naquele dia não tenhamos que sentar e julgar, quem sabe, nossos entes queridos, pessoas que amamos. Ou quem sabe nós sendo julgados por essas pessoas. Mas uma coisa é certa: um dia a justiça de Cristo será manifestada. Todas as questões que hoje não temos respostas, terão respostas naquele dia. Lembre-se sempre que de um lado nós temos Deus e do outro lado nós temos Satanás. A quem nós vamos depositar a nossa confiança? Com certeza é preferível e lógico depositar nossa confiança em Deus, que naquele dia
dará todas as respostas. Porém, Satanás não poderá dar essas respostas, porque ele é mentiroso desde o princípio. E ele será banido e exterminado para sempre do universo. Muito em breve, com seus anjos e com todos aqueles que se rebelaram contra Deus. Jesus perguntará, mais uma vez repetindo, para terminar, o que mais poderia eu fazer para salvar todas essas pessoas? Todo mundo chegará à conclusão que Deus é justo e que tudo o que poderia ser feito será feito. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que no seu último ato, ele vê que o melhor remédio para essas pessoas é que elas não existam nunca mais. Porque jamais elas seriam felizes no céu. E Deus quer que as pessoas vivam no céu felizes. Porém, elas não se sentiriam bem lá no céu, porque não se prepararam para viver naquele lugar. Vamos orar neste momento? Pai amado e bondoso Deus, queremos objetivamente orar pedindo que o Senhor nos dê poder para que alcancemos pela graça a salvação que nos é prometida. Nos abençoe, ó Pai, nos ajude a andar em retidão perante Ti. Que a Tua graça nos dê poder para guardar os Teus mandamentos, a Tua lei. Para que possamos ter o caráter de Cristo refletido em nós. E que possamos levar nossos familiares e todos aqueles que estiverem ao nosso redor, juntamente conosco, para viver eternamente, salvando-os da perdição eterna. E que naquele dia possamos ver a sua justiça. Em nome de Jesus. Amém.